Nesse primeiro vídeo da série, você vai poder acompanhar como tudo começou. Desde o projeto inicial no papel, passando pela escolha da limpeza do local, até a finalização de toda a parte de estrutura metálica. É um vídeo rápido, pois a ideia não é fazer um passo a passo de como se constrói uma casa container, mas sim deixar registrada a materialização desse nosso projeto. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Rasubalo e aí sempre que tiver uma novidade você vai ser avisado. Para facilitar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos próximos 4 vídeos, de maneira que você facilmente vai poder acompanhar a construção do nosso container Rasubalo do começo até o final. Acompanhe aí que você vai gostar. Tudo começou de maneira bem despretensiosa. Eu comecei a brincar e fazer no computador uns desenhos e tentar ver o que ia de material. Você vê os verdinhos eu coloquei de metalon 50-30, os pretos de metalon 80-80, vão de porta, janelas laterais, enfim, nada bem amador mesmo, bem caseira a situação. Passei para a Fabiana, ela bolou lá dentro que local deveria estar o quê, banheiro, cozinha, fogão, geladeira, o balcão. Então essa arquitetura, assim, a Fabiana fez legal essa divisão, até para a gente poder saber fazer a instalação de elétrica e hidráulica. E daí eu fiz um desenho muito maluco, um caixotão que não revela nada, mas dá para ter uma ideia do que a gente queria fazer. Que era esse container com telhado embutido, que ia parecer só a caixa de container mesmo. Uma marquise que ali ficou grande, depois a gente fez menor, mas tinha ali uma ideia do que se queria, onde queria chegar. E tudo eu ia lançando numa mesma página para ir somando. Então você veja bem que está ali, ó, tem os desenhos, a maquete ali do que ia ser feito, a estrutura, enfim, tem tudo. Eu comecei a fazer cálculo, daí eu comecei a fazer assim, ó, cálculo de madeira, o que queria, de madeira de ferro, o que queria, a parte de calha, caimento do telhado, enfim, tudo começou por aí. Aí veio a questão da escolha do local. Discutimos entre nós da família onde iria ser instalado e resolvemos que do lado desse gazebo ia ficar bem bacana, até porque é bem afastado da casa e ficou com total independência. Realmente ficou bem bacana a instalação dele ali. Imediatamente passei o esboço para o meu amigo Carlos Eduardo da MS Planejamento e Gestões de Obras. Ele veio aqui em casa e já fez a medição, adorou a ideia, já 2, 3 dias depois já me passou todo o planejamento de brocas, enfim, o esquadro, tudo certinho. Nós começamos sobre a fiscalização da Estela, é claro, e conseguimos fazer a concretagem, deixando tudo prontinho para o início da parte de estrutura metálica. Aqui começaram os trabalhos da parte de estrutura metálica. O primeiro passo que nós demos foi começar o corte, a preparação das vigas principais. Todos os cortes foram feitos de acordo com as medidas que foram projetadas. Ou seja, antes nós fizemos o projeto com todos os cortes, todas as medidas, para que pudesse, nesse momento, olhar o prospecto e, inclusive, os cortes 45 que foram na travessa superior. Em seguida, começamos a soldagem das cantoneiras fixadas nas laterais do metalon 80-80, porque isso ia permitir futuramente o encaixe das travessas internas, que foram usados 50-50, vocês vão ver no vídeo em seguida aí. Apesar da ansiedade, foi um trabalho inicial que exigiu assim, muita atenção, muito cuidado, porque nós sabíamos que tudo que estava sendo feito iria interferir na qualidade final da estrutura do container, inclusive na parte de acabamento. Então, assim, tem que ser feito tudo com muito cuidado. Com as barras estruturais preparadas, nós começamos a conferência dos esquadros, a limpeza das bases, para que o trabalho de solda fosse bem executado. Daí partimos para a instalação do primeiro pilar de sustentação do container. Realmente foi bem bacana para nós termos registrado a fixação dessa primeira coluna. A partir daí, todas as demais colunas foram fixadas com muito cuidado, porque o nivelamento perfeito de cada uma era muito importante para nós. E foi por isso que nós colocamos a Estela e a Moara para nos ajudar nessa conferência. Afinal, como eu já mencionei, essa parte estrutural iria surtir reflexo no acabamento das paredes, dos pisos, do próprio telhado, enfim, em toda a estética final do container. Na medida em que todos os pilares foram sendo fixados, uma grande dúvida técnica começou a me surgir, pois eu já comecei a pensar
o como seria feita a estrutura da cobertura dentro daqueles padrões que eu havia planejado para a construção, da captação e aproveitamento das águas das chuvas. Foi aí que eu recebi a ilustre visita do meu amigo Ito e seu braço direito Ronaldo, e através de umas dicas valiosas eles rascunharam para mim qual a melhor saída. Realmente essa foi, dentre outras tantas, uma dica sensacional, me ajudou muito e eu serei muito grato a ele pela força, pela participação que ele teve comigo nesse projeto estrutural aí da parte da estrutura metálica. Realmente o Ito teve uma participação muito importante nesse meu projeto. Mas continuando, nós começamos a trabalhar com as barras superiores. Essa realmente deu trabalho porque elas eram muito pesadas e muito difícil para trabalhar com elas. Mas deu tudo certo, fizemos todas as soldas, a parte superior, ficou bem bacana. E em seguida iniciamos a fixação das barras internas de metalon 50-50 e a modulação das portas, janelas. Foi bem bacana, porque nesse momento também já era possível perceber que o container já estava tomando sua forma, pelo menos da lado externo, a parte estrutural, assim. Toda a estrutura lateral pronta, vãos de porta. Na verdade esse é o vão da única porta que tem. Aqui vão da janela feita sob medida. E ali o vão da janela do banheiro também feito sob medida. Toda a estrutura lateral ficou pronta. Agora nós vamos partir para o telhado. Concluída essa etapa, nós começamos a colocar em execução aquilo que a gente havia programado para a cobertura. Fizemos todo um planejamento com as medidas bem precisas, de forma que pudéssemos recolher todas as águas da chuva numa cisterna. Foi feita essa cisterna na lateral do container, isso a gente vai mostrar no outro momento. Mas agora o que estava em jogo era conseguir fazer essa cobertura, que essa cobertura tivesse a caída correta, exatamente do jeito que nós projetamos. Foi um período bem assim, meio complicado para a gente, porque de muito estudo, porque nós queríamos fazer esse telhado que ele ficasse embutido, não desse para ver para quem estivesse do lado de fora, naquele formato container mesmo, mas queríamos que ele também tivesse caída não só para o lado da parede, como para o lado esquerdo. Então ele tinha que estar embutido, ter caída para frente e para o lado esquerdo um pouco, porque nós queríamos recolher toda essa água numa cisterna. Foi nesse momento, foi por esse motivo que nós chamamos o nosso amigo Euler, o Ito. Ele é especialista nisso, tem a sua serralheria há mais de 30 anos e nos deu toda a orientação, ele, o ajudante dele, o Ronaldo, o braço direito dele, e nos deu toda a orientação para fazer isso aí, mas mesmo com a orientação na hora de executar, foi muito trabalhoso mesmo, muito trabalhoso mesmo. Mas finalmente conseguimos concluir todo o trabalho de estrutura metálica. As vigas 80-80, as travessas intermediárias 50-30, as vigas para fixação das telhas, as caídas necessárias tanto para a parede quanto para o lado esquerdo, onde já tínhamos a ideia de construir a cisterna. Enfim, toda a parte metálica ficou pronta. Nesse momento, aconteceu um fato interessante, onde tivemos a sorte de lembrar de fazer a passagem da tubulação da água de fora para dentro do container. Caso tivéssemos esquecido, ficaria bem difícil corrigir, pois o rufo que foi instalado naquele local, ele foi bem colado na parede. E aí, como é que passaríamos por trás? Teríamos que quebrar, poderíamos atravessar do outro lado e isso não seria legal. Mas a lembrança dessa passagem aí foi muito boa.